Então tá, né? Vamos embora. Resolveu andar agora, né? Mas tava de olho nele. Não era um dia legal, com certeza. Estamos aqui observando o índice. Índice no seu... Quanto que tá aqui mesmo? 10 mil ticks. Cara, tô acompanhando ele, demorou pra cacete. Pra cacete. Fizemos essa operação aqui. Nessa região. Entramos aqui. Saímos aqui. Porque demorou demais. Não tive interesse. No dólar, cara, a mesma coisa. O dólar também se amarrou demais. Entramos aqui, saímos aqui. Deu quase 10% de lucro hoje. Parei, não fiz mais nada. Não me agradei do dólar, com certeza. Nem tenho o que falar. Um range, um gap. Talvez ele feche esse gap. Olha, talvez. Mas ele tá ficando muito amarrado aqui nessa VWAP aqui dentro desse range, né? Então tem um rangezinho aqui. O provável range do dia, né? Tá até melhor fazer diferente esse range. Esse provável range do dia. Ele meio que já tá numa região do provável range do dia. Para vender aí tá muito arriscado, teria que ter vendido aqui. Sabe por que teria que ter vendido aqui? Porque ele quebra a estrutura, muda a característica do preço e aqui ele iria quebrar a estrutura para continuar alta. Quando ele fazer esse movimento próximo da VWAP, a gente pode fazer essa operação. Aí sim, mas aqui, total risco, no meio do range, em cima da VWAP, para a gente tentar um afastamento dela. Extremamente arriscado. Ia acontecer e não fiz. Não achei que seria interessante. O índice, levou uma vida para fazer o negócio, né? Agora ele está fazendo exatamente o que eu gostaria que ele fizesse. Agora, ele está quebrando a estrutura. Nesse ponto aqui. Então, ele muda a característica do preço, ele vem para uma alta, rompe, quebra a estrutura, muda a característica do preço, faz um pullback e agora está indo derreter o melão. E aí agora, a partir desse horário, meio-dia e 25, a gente quer fazer a operação que vá para a VWAP, né? Então, poderia fazer aqui? Poderia. Acho que ele vai derreter. Ele vai lá na VWAP, pelo menos. Mas... se ele faz um pullback mais alto até a VWAP lá, vai dizer que é comprador de novo e a gente pega ele de novo lá. Muito fraca essa volta da compra, sabe? Puta, mas vai direto, né? Bitcoin. Vai direto não, né? O ponto era ali, né? O ponto era aqui, ó. A quebra da estrutura, né? Nesse ponto aqui, ó. O stop, cara, eu não tô usando stop, tô usando stop de uma hora. 450, 480 pontos. Por isso que eu estou tendo sucesso. Posso até mostrar para vocês que eu estou tendo sucesso. Isso aqui foi hoje. Se a gente filtrar, desde que eu estou fazendo aí a conta safe, eu não estou usando stop. Estou usando stop de olho, de uma hora. Aí, ó. Perde mais? Mais ou menos, ó, 72% de acerto. Apenas 18 operações.
Perdi, mas se tu vê aí, Storm, esses loucos perdem também. Isso aqui foi o que eu ganhei, isso aqui foi o bruto, isso aqui é o líquido. Teve um drawdown? Teve um drawdown. Mas tá dando resultado. Olha lá, mesmo movimento, hein? Mesmo movimento. Aceitou. Usou, legou o P. Tem que entrar na operação e esperar, cara. Sentar nas mãos e esperar. Tem que ter muita paciência. Ó, aqui é a conta safe, ó. Conta safe. Ó, entregando o jogo, hein? Entregou o jogo, abriu o bico. Conta safe tá nos 40%, cara. 40%. Pagando taxas, óbvio. Isso aqui é o índice, isso aqui é o dólar. 72% de acerto. Que tem acerto? Não tem, né? Não tem relatório isso aqui. Mas é isso aí. Por enquanto tá bom. O índice abriu o bico. Sabia que abria muito tempo, cara. Muito tempo para essa alta aqui, cara. Muito tempo. Ele vai realizando aos poucos, ele dá umas pedaladas e daqui a pouco ele capota. Então tá aqui, ó. Foi o ponto. Tudo que a gente busca, né? O choque, ou seja, a mudança da característica do preço. Com a quebra da estrutura. É isso que a gente quer. Esse é o jogo que a gente quer. E aí tem que deixar agora na parte da tarde, até a tática seria o preço ser atraído para a VWAP. Na parte da manhã, afasta da VWAP. Então, na parte da manhã ele afasta. Na parte da tarde ele vai para ela. A gente tenta fazer esses movimentos. Eu até fiquei naquela operação, não fiquei? Cara, fiquei muito tempo para coletar aí 300 pontos, cara. É muito tempo, cara, muito tempo. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Não tá o mercado que tá querendo entregar. Tem muita volatilidade. Lá fora é S&P subindo, o ouro subindo, o Russell 2000 subindo. Isso é tudo que eu vou operar na final lá. Então já tô de olho neles, tô estudando eles. Pelo que eu tinha entendido, cara, o S&P e Nasdaq, eles têm correlação contrária com o ouro. Então, se S&P e Nasdaq está subindo, o ouro tem que estar caindo. Não é o que está acontecendo. Eles estão fazendo movimentos iguais. Mesma coisa. O ouro sobe, S&P e Nasdaq sobe junto. O Russell 2000 sobe junto. O ouro cai, S&P cai. Muito estranho. Dizem que é um prenúncio de bolha, né? De estourar uma bolha, né, cara? Não sei, cara. Tá estranho, tá. Olha o índice segurando. E agora tem um ponto fantástico. Essa quebra de estrutura aqui. Só um pouquinho. Essa quebra de estrutura aqui define o movimento. Essa aqui define o movimento. Essa aqui rebenta a corda de vez. Permitiu uma nova entrada lá na venda. Bem aí, ó. Vender de novo. Eu tô sossegado. Você acha que ele vai fazer isso? Ele vai vender. O dólar tá morto. Tá morto e enterrado. Não faz nada. Mas o índice tá andando. Pode segurar muito aí. Daí quebra a estrutura nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui, ele muda a característica do preço para passar a ser comprador de novo. Então, ele não pode vir aqui. Se esse cara vir aqui, esse troço aqui é um range. Aí fudeu. Aí ele fica nesse range. Não pode voltar aqui.
continuar capotando, abaixo da média de 21. Ser atraído para VWAP. Ao contrário, meu amigo, é uma cilada, Bino. Essa cilada pode se encontrar por aqui, talvez. Aqui, ó. 3 ranges, tá vendo? Primeiro, um range. 2. Talvez esse aqui seja o terceiro. Se ele voltar aqui pra dentro e lá no topo, meu Deus, aí é um range. Aí já era. Aí confirma que é um dia muito empenado. Vamos ver, teste na média de 21. Agora ele tem que regurgitar. Tem que ir lá embaixo, lá e perder aqui. Mudou a característica do preço. É um range. É um range. Um rangezinho. O terceiro. Vamos ver, ainda tem chance. Se ele fizer um candle de baixa muito absurdo aí, nossa, mas não vai fazer mais nem fudendo. Já era. Tem que fazer um candle de baixa que vai destoar de todos os outros, tipo... O que poderia ser? Vocês estão vendo todos candles. Nem tem um de baixa tão impactante. Tem esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tipo um candle desses aqui, ó. Aqui. Aí sim. Aí ele diz que regurgitou o negócio e que vai continuar derretendo o melão. Aí ele faz um pivô falciane. Aí esse cara aqui é um pivô falciane. Ó. É isso aí que a gente quer. Vamos ver? Vamos observar. Aqui é o imã. Ó, não fez. Bom, tudo bem, pode fazer um segundo candle aí. Da mesma toada daquele ali, que não tenha nenhum pavio, não tenha nenhuma sombra inferior. Aí tá tudo certo. Senão é um range. E aí, obviamente, né, fazendo esse tipo de movimento aqui, o que ele está fazendo, se ele romper esse carinha aqui, ó, deu. Aí ele passou para alta de novo e quebrou a estrutura. Aí sim, aí o pivô validado confirma. É isso aqui, o pivô validado. E aí ele tenta cruzar o range. E aí o que ele andou para baixo desse range aqui, é o que ele vai tentar andar para cima. Eu acho que até já andou para... Bom, mas aí a gente não sabia, né? Só soube agora que era um range. Ele efetivamente voltou aqui. Seria isso aí mesmo. Sei lá, vai retestar aquele topo lá. Dá uma olhada. Não pode romper aquele topo lá. Não romper aquele topo lá, fodeu. E isso aí pode ser um range, né? Por causa dessa característica clássica aqui de romper o topo, mudar a característica do preço, quebrar a estrutura para vir para baixo, mudar a característica do preço, ele ficar nisso aqui é um range. Cara, boa sorte para quem ficar num range do jeito que o mercado tava hoje. Tava difícil, meu amigo. Pelo amor das minhas criancetes. Tava muito difícil. Então vamos acompanhar esse movimento aí. Aí o dólar, nossa, o dólar tá morto, enterrado. E aí o dólar também, ó, mudou, quebrou a estrutura, né? Ele parecia, olha o pivôzão falso aqui, ó, olha que fantástico, que eu tirei dali. Só para não confundir, mas ó,
aqui, ó, o pivôzão falso, tá vendo? Quebra a estrutura, aqui passa a ser a mudança da característica do preço, o mercado rompe, diz que vai vir com tudo para cima e capota. E aí esse cara aqui foi um pivô falso, só que ó, já tá voltando, né? A gente está no 0%. Ó, dá uma olhada, attention. Querendo abrir o bico, hein? Talvez não seja um range. Não pode romper aquele topo. Esse dólar volta pro range. E aí, o dólar tá indo também para ver o up, hein? Não é melhor, né? 53 mil. Tipo de criar um range de quem? Tá bom, cara, a conta safe tá me dando uma ajuda. Sim, né? Tu late, tu corre, depois tu toma água e tu vomita. Óbvio que tu vomita. A conta safe tá me ajudando, cara. Tá sendo bom. As duas operações, olha que beleza. Duas operações, ó, um drawdown. Tranquilo. Uma semana aqui, ó. Ontem e hoje. Sem drawdown, sem prejuízo. Bom, né? Muito bom. Excelente, Fernandinho. Mas não quer dizer nada. Tem que manter isso aí por muitos meses. Por isso que eu tô usando a conta safe. Eu já fiz isso aqui várias vezes. A minha conta cheia. Várias vezes. Porque aí vem os dias ruins. É esses dias ruins que a gente tem que enfrentar. Esses dias ruins são os piores. Esses dias ruins são os mais doídos. Então, rebucho. Fazendo o que eu não gostaria. Ele não pode romper aquele topo lá. Daí você configura um novo range. Daí é um novo range. Aí não nos adianta. Aí é uma cilada, Bia. Aí aqui, ó. 21. E aí esse cara aqui, infelizmente, pode ser o 23 do dia. Muito chato, né? Mas ó, tá segurando na média de 21, isso é bom. Quanto mais ele segura na média de 21, melhor. A gente dá-lhe o tirambaço. Aí já tá fazendo o que eu não gostaria. Vou ver aqui no meu outro computador. Tudo em alta. S&P, Russell, Nasdaq, ouro, tudo em alta, tudo subindo. Petróleo nem olho mais. Na real, quando eu for operar, eu vou trocar o petróleo pelo Russell, cara. Russell 2000, muito mais legal. Muito mais volatilidade e acho que vai dar um retorno melhor. Só que daí as regras para final mudaram, né? Então nós podemos operar 2 contratos máximos de S&P, um contrato de Russell e um contrato de Nasdaq. E o resto tudo um contrato também. Se quiser euro,
Euro, mais petróleo. É isso. Ouro. Tudo um contrato. Só o S&P que é 2. Eu vou ver aqui, mas eu acho que é isso. E 3 mil reais de garantia, né? O qualifier foi 25 mil reais de garantia. Não. O ouro é 2, S&P é 3, Nasdaq é 1, o euro é 2 também, né? Então, Russell, 2000, né? É 1. Petróleo, 1. Nasdaq, 1. Aí tem S&P, 3. Oh, meu Deus. E ouro, 2. Isso aqui. Ah, e o euro, né? O euro é 2 também. Euro, 2. E 3 mil. É isso aí. Isso aqui é o jogo. É isso aqui que a gente vai ter que trabalhar. E ó, não vai ser fácil, viu? Vai ser fácil. Pensa tu. Deixa assim. O índice não foi bom. Só confirmar aqui que agora foi. Isso aí mesmo. Esses são os caras. Esses são os caras. Então, esse é o meu treino atual. Junto com o mini índice mini dólar, né? Isso daqui é medíocre, né, cara? Esse troço aqui é medíocre de operar. Chata, demorada, urinador. Ele morre de uma hora para outra. Acabou de morrer. Perdeu aí tudo. Aí fica chato da gente fazer alguma coisa, né? O afastamento da média 21 é bom, né? O EOAP apontando pro alto. Rompeu aqui, ó, quebrou a estrutura para dizer. Primeiro ele mudou a característica do preço, na sequência já mudou, quebrou a estrutura para dar prosseguimento à compra. O índice segue comprador, cara, pesado. O dólar, vamos dar uma olhada nos 60 minutos que chega a ser deprimente. Ó, 60 minutos do índice, ó, indo, né? Mas, cara, se tu olhar aqui, se tu bater essa foto e aproximar aqui, tu vai ver que, porra, o resultado dele fazendo esse movimento é medíocre, né? Ó, o dólar tá querendo abrir o bico, hein? Ele sentiu na média de 200, brother. Sentiu, hein? Pô, gostei. Dá uma olhada no dólar aqui pra ver. Ó, mas tá querendo abrir o bico mesmo, hein? Ô, Giovana. Mas
Mas ele pode fechar o gap, né? O índice já fechou o gap, o dólar pode fechar o gap. Pelo menos buscar o fechamento de gap. Tem chão aí, hein? O problema disso tudo é o range do dia, né? Vamos ver se ele mudou o range do dia para dar uma dilatada nele mais. Agora o mercado abre mais tarde, né? Pode ser. 426. Está certo. 426, ok? 33. E o suporte tem 405,83. Olha, aí, hein? Acho que não tá dilatando mais, não. Um chãozinho ainda pra ele ali, hein? O dólar tá mais agradável, cara. Mas assim, pô, tu vai entrar aqui. Meu Deus, eu não sei nem quanto tempo, né? Mas entrou aqui, ó. 1h06 pra te entregar 9,5 pontos. Pelo amor de Deus. Aí não dá, né, amigão? Aí força, estraga a amizade, né? A volatilidade tá em 6,5 pontos, cara. Entre 5,5 e 6,5. Né? Para fazer saídas orquestradas seguras aqui, né? Teria que ser o dobro, né? Então 6 seria 12, 13. 12 a 13 pontos. Tinha que ser tipo aqui assim. Né? Tem fundamento sim. Tem fundamento sim. Indizinho provável do dia tá aqui, ó. Ele pode ir lá sim. Pode sim. O certo seria tu entrar aqui, que daí tu entrar aqui pra arriscar isso aqui de lucro, né? Então isso aqui de risco. Isso aqui de lucro. Foi legal. Mas aqui onde tá muito baixo. Eu sei que ele pode fechar o gap, mas tá muito baixo. Muito risco. Tô sendo bem conservador, cara. Principalmente no dólar. Ele está preso no 0,01 agora. Olha, essa segurada na média de 21 aí é agradável, né? Agradável. Ele volta pro provável range do dia. Vamos ver se... Certinho, 33, né? Porque a minha calculadora compra a história. Em 152043. Em 33. Então, cara, quando fez finalzinho 33, quer dizer que ele parou de dilatar esse range. Uau! Mas olha o louco. Não, errado. Alguma cagada. 153. Cara, tem um chãozinho ainda pra ele ir, mas aí o cara tem que estar lá embaixo, né? Aquilo que a gente tava conversando, né? A entrada que eu fiz aqui, olha que beleza de entrada. Isso aqui que... Só que daí tu vai segurar a manhã inteira. De entrada. Tá arriscando o provável range do dia ou o fundo disso aqui. O provável lucro disso aqui, ó. Aí tá show, né? Mas e aí, a manhã inteira? Várias horas? Não sei. Não sei se vale o estresse. Tá aí. Deu certo. O dólar tá muito espremido. Dá uma olhada no índice. Vê se é um range mesmo. Se for um range, ele vai romper esse topo. Se não for, ele vai perder esse fundo. E aí vai derreter até... Cara, até a VWAP. Seria a minha saída orquestrada. Não sei se eu recomendaria do jeito que ele está se portando.
sem volume financeiro. Vamos ver quanto é que tá a volatilidade dele. 240 pontos, entre 230 e 245, para ser exato. Olha, não tá ruim não. Mas a região onde ele tá ali, tá... Não, tá comprado desde lá de baixo. Aí o risco da violinada é imenso. Vem ele. Lá vem ele. Aí podia fazer uma entrada na venda. E daí esse range aí não configurou ainda. Configurou. Ele só fez um pivô falso. Pivô falciane. Aqui. E aí quando ele perder esse pivô aqui, vocês vão ver a arrebentada de corda que vai acontecer. Só que não tem volume financeiro, né? Vamos lá. Montagem dos candles ali. 10 mil trades, 10 mil negociações. Vamos ver se ele acelera. Tá, opa. Aí, ó. Quebrar a estrutura. E aí foi um pivô falso. E aí isso é legal, porque agora ele estoura a corda. Quer dizer, se ele efetivamente estiver com volume financeiro para fazer o movimento. Aí ele arrebenta a corda aí, toca ele reto. Quebra a estrutura, toca ele reto. Primeiro ele foi tentar buscar a galera que tava lá, pra tu ver que o stop é foda, né? Tu bota um stop curto, ele vai exatamente no teu stop pra depois capotar, né? Já acontece há 3 anos e meio comigo. 3 anos e meio. Já vai aqui, ó. Tem que mudar a Constituição, cara. Essa Constituição ela precisa ser ajustada de acordo com o índice mini dólar. Ó. Atenção, atenção, hein? Vai arrebentar a corda. Vamos acompanhar isso aí. Eu encerro a live porque eu tenho função para fazer. Não arrebentou a corda. Não é agora. Tem que ter volume financeiro na história. Mas tem. Tem um volume financeiro ali. Tá entrando volume financeiro. Olha lá os trades. Olha os trades acontecendo de uma maneira explosiva. Ó, é agora, hein? Vamos ver o pivô falso aí sendo destruído. Perdeu? E agora, para ele mudar a característica, para ele passar a ser comprador, ele tem que ir lá naquele topo. Acabou de perder. A entrada se deu naquela região ali mesmo que eu estava falando. Aqui. Poderia ser uma forma. Aí é stop 450 pontos, 480 pontos. É isso. E se ele andar 230, fica de olho. Se ele andar os 460, faz o trailing stop. E aí esse é o jogo. Dá 230 e quiser voltar, já fecha. Se ele seguir dos 230 para os 300, 400, faz o trailing stop. Vai puxando a tua entrada para onde ele estiver, entendeu? 2,500. Não aqui, né? Mas quando ele andar efetivamente, vai puxando para 2,500. Bem, aqui andou de baixo, tu vai fazendo ele sangrar. Até o momento que ele vai te fechar.
E aqui a sugestão para esse horário, para a forma como foi o movimento do dia hoje, saída na VWAP. Chegou na VWAP, pode ver, ó, saída na VWAP, porque se tu entrou aqui, ó, próximo dos 430 pontos, né? 460 pontos. Aí é melhor botar no bolso, né? Sair na VWAP. E sem stop. Deixei ele fazer o movimento dele. Já quebrou a estrutura. E vamos prestar atenção para ver se ele vai seguir quebrando essa estrutura. Isso aqui são conceitos de choque BOS. Funciona demais, cara. Demais. Mesmo em mini índice e mini dólar. Funciona demais. Só que tem que ter paciência. Vai abrir uma operação e tu vai esperar. Deixa o mercado fazer o movimento dele. Só que eu tô aplicando, assim, efetivamente na conta safe. Tá sendo legal. Legal, até vou mostrar aqui de novo. Estamos aí atualmente, já estamos em 40%. Aí, ó, conta safe, ó. Olha que beleza. Bom, tá. Fazendo menos operações. Isso aqui é tudo metade, né? Então, fiz 7 operações, fiz 14 operações no mini índice. Estamos com 40% de lucro. Estamos próximos dos 50% da meta de 1.000 fictício. E temos até o dia 28 de novembro para cumprir com esse objetivo. Se eu fizer o dobro, eu ganho o dobro. Aliás, eu ganho o triplo. Então tá aí, tá indo. Devagarinho tá indo. E recomendo demais a conta safe, cara. Demais. Sério mesmo. Demais. Aqui, ó. Será que ele vai continuar quebrando estrutura? O problema é o horário, né, cara? Esse horário aí já desandou o merengue. Foram muitas horas esperando por essa operação. Não sei se vale a pena, sabe? Riscar. Ele já tá voltando, né? E aí sim, mano, a gente pode até procurar por um range nessa região de novo. Aqui, ó. Pode ser muito bem o range, né? Já fez um, né? Já fez outro. Esse aqui, será? Esse pode ser o terceiro. E agora, será que é? Lá, voltando. Maldito. Pode ser o terceiro. Olha lá. Aí, utilizando aí as regras de pêndulo, a forma como ele está vindo na compra, pode colocar ali um alvo para a rotação desse pêndulo. O ideal é ele não voltar, ele seguir capotando, ele quebrando a estrutura. O ideal é que ele quebre aquela estrutura lá embaixo, lá, e aí a gente faz uma saída orquestrada na VWAP. Por quê? Porque na tarde ele vai ser atraído para a VWAP. Na manhã ele é repelido. Mas eu não sei não, cara. Eu não recomendaria pelo dia, pela forma como ele tá, como estão os candles aqui nos 60 minutos. Cara, eu não recomendaria, assim. Não tô vendo nada de interessante que a gente poderia segurar uma operação, sabe? Não. De maneira alguma. Tanto mini índice como mini dólar. Mini dólar parece que tá entregando, mas, cara, é cada fio que esse magrão faz. Cada sombra superior para fazer ele cair. Pelo amor de Deus. O índice tá vindo. Querendo vir. Ir para compra, né? Voltar para dentro do range. Rotacionar esse novo range aqui.
almoçar, tenho função para fazer. E tchau. Noite eu volto.